Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, sejam bem-vindos. Nós continuamos aqui no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E nós estamos vendo aqui os tormentos voluntários. E existem tormentos voluntários, e quando a gente fala em tormento voluntário, é aquele que nós procuramos pela nossa própria escolha, pela nossa inteligência e pelo nosso livre-arbítrio. Quando nós falamos em tormentos voluntários, existem alguns que são realmente reais. É o tormento daquela pessoa que passou uma vida toda fumando e, de repente, ela se vê acometida de um efisema pulmonar e num sofrimento atroz, muitos e muitos anos de sofrimento para ela e para todos que estão próximos a ela. Então, foi um sofrimento adquirido. Ela não precisava passar por aquela dificuldade. No entanto, por uma escolha, por uma opção, ela realmente se enveredou pelo vício do tabaco e trouxe uma consequência bastante danosa. Essa é uma das consequências relacionadas ao fumo. Mas existe aquele também que se envereda pelas drogas lícitas, que no caso seria o álcool, e o tabaco também é uma droga lícita, e as drogas ilícitas. Porque ninguém na vida imagina que vai tomar um copo de cerveja e vai se tornar um alcoólatra. Mas é através do primeiro copo, do segundo copo, do terceiro copo, e aí vai. E a gente sabe o desatino que é uma família que esteja com alguém ou mais de uma pessoa envolvida em algum tipo de drogadição. As consequências morais, as consequências econômicas, as consequências físicas, existenciais. Então, aquilo ali se assoma e torna-se realmente uma tormenta para todos aqueles que estão envolvidos naquele processo. E outras situações também que a pessoa poderia evitar e não evita, escolhe, e daí vem uma tormenta real. Hoje nós conversávamos, já falamos aqui algumas vezes, que nós temos uma amiga pastora, e ela nos contava que foi fazer uma visita a uma pessoa enferma que estava num estado muito grave, que acabou indo a óbito. E essa pessoa, essa senhora que ela foi visitar, disse a ela o seguinte: quando você estiver nas suas preleções, lá na igreja dela, você recomende às pessoas para não terem ódio, porque o que está me matando foi o ódio. Eu tive tanto ódio que a minha cabeça ela teve um problema vascular, cerebral, e ela disse: eu tive tanto ódio que, nas palavras dela, a minha cabeça estourou. Então, falando com muita dificuldade, porque logo depois ela foi a óbito. Então, muitas vezes nós também procuramos os nossos tormentos através do ódio, da mágoa, da vingança, do rancor, e aqui o texto está falando também em inveja e ciúme. Tudo isso vai agravando as nossas condições mentais e, com consequências, as nossas condições físicas. Mas existem outros tormentos que nós criamos na nossa cabeça, que, na verdade, eles nem sequer existem. É aquela pessoa que tem uma baixa estima. É aquela pessoa que não se ama e acha que nada vai dar certo para ela. Então, quando ela entra numa luta, ela já entra vencida. É aquele que diz assim: eu vou fazer um concurso, mas eu tenho certeza que eu não vou passar. Então, quando ela não passa no concurso, porque ela já tinha certeza que não ia passar, ela fala assim: eu bem que falei que eu não ia passar nesse concurso. É aquela moça que namora um rapaz, mas, nossa, mas esse moço é tão bom, tão digno, que eu não sou merecedora dele, ou vice-versa, né? Às vezes também pode ser o rapaz também que diz a mesma coisa. Então, ela cria situações que, na verdade, não são existentes e passa aquela situação de sofrimento e dificuldade atroz. E existem aquelas pessoas que são as que lamuriam, que estão sempre reclamando de tudo e de todos. É aquela pessoa que, se a gente perguntar como ela vai dizer mesmo. Só que a tinta que ela vai colocar nessa como vai é tão densa, tão escura,
que a gente acaba, às vezes, até chorando junto com aquela pessoa. Mas, com o tempo, a gente vai observando que aqueles fatos se repetem tanto e é aquela pessoa que desmancha a roda, que ninguém quer ficar perto, porque sabe que lá vem lamúria. E, nesses termos de lamúria, nós fomos buscar lá no André Luiz, porque lembramos de um fato ocorrido lá no nosso lar, que retrata bem a lamúria das pessoas. Capítulo 6 do livro Nosso Lar, Precioso Aviso. E aí o Clarencio, que era a pessoa que estava auxiliando, dando assistência ao André Luiz, ele já havia passado por aquela fase de grande dificuldade, ali naquelas zonas umbralinas, já havia sido recolhido, já estava melhorzinho, e o Clarencio pergunta para ele tão somente isso: como vai? Melhorzinho, a palavra que ele usa é esta. E ele começa a descrever o rosário de sofrimento pelo qual ele estava passando. Dores no corpo, quer dizer, evidentemente que era no corpo perispiritual, saudade da esposa, e tinha certeza que a esposa estava chorando muito também, com saudade dele, ela já havia até se casado. Que ele queria também saber como é que estava o filho, porque ele queria que o filho também fosse médico. Queria saber como é que estavam as filhas. E por aí vai, ele vai falando e vai falando, que não tinha ninguém, a cruz dele era a mais pesada de todas as cruzes, porque a gente sempre acha assim, que a nossa cruz é a mais pesada de todas. Então, foi assim que ele também relata esses fatos, dizendo que a cruz dele era a mais pesada de todas as cruzes. E Clarencio ouvia com atenção, porque era um espírito abnegado, um espírito já mentor, ouvia todas aquelas lamúrias do André Luiz. E perguntou mais uma vez: e aí, como é que está? Ele continua falando. E é uma página toda de lamúria, evidentemente que nós não vamos ler toda ela. Mas, quando deu um determinado momento, chegada a essa altura, o vendaval, quer dizer, vendaval é aquele vento enorme que passa, hoje não foi vendaval de chuva mesmo que passou por aí, de queixas, me conduzira ao barco mental, ao oceano largo das lágrimas. Clarencio, contudo, levantou-se sereno e falou sem afetação. Então, quando nós nos depararmos com uma pessoa nessa condição, a gente tem que ter muito amor, muita serenidade, se essa pessoa não for a gente mesmo, porque de repente somos nós mesmos que estamos reclamando de tudo e de todos. Mas se for alguém conhecido, a gente deve sempre colocar a misericórdia divina à frente para aquela pessoa refletir que a vida está ótima, maravilhosa. Hoje nós víamos uma reportagem passando de um senhor que recebeu um coração transplantado. Tem 5 meses que ele recebeu esse coração e ele felicidade, a família toda muito feliz. E a gente vendo aquilo e trazendo sempre para o lado da doutrina espírita e imaginando quantas pessoas têm corações perfeitos e estão estragando através da mágoa, do ódio, do rancor, ou às vezes até de substâncias tóxicas, de alimentação inadequada. Quantas e quantas pessoas nessa situação. Então, é a gente lembrar da misericórdia divina. E aí o Clarencio vem. O meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Ele perguntou para ele se ele desejava a cura espiritual. Porque muitas vezes a pessoa está lamentando, mas ela quer continuar daquela maneira, ela não quer mudar. E aí ele falou que queria. Então vamos ver o que o Clarencio vai dizer a ele, porque isso interessa a todos nós. Aprenda, então, a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. E mais para frente ele diz:
Estaremos a seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos de futuro, mas não dispomos de tempo para voltar às estéreis da lamentação. E ele ainda fala mais alguma coisa, mas nós destacamos isso aqui. Então, é o pito mesmo que o Clarencio passou nele, nesse momento em que ele estava se lamentando bastante. Porque quando nós entramos nessa zona de lamentação, nós, além de ficarmos aquela pessoa antipática, pessoa que ninguém gosta de estar perto, porque todas as pessoas têm dificuldades. Não existe uma pessoa no mundo que não tenha dificuldades, todas têm. E nós temos que administrar essa dificuldade, porque é uma orientação trazida pelo próprio Jesus, trazida pelo evangelista Lucas, quando ele diz: dá conta da tua própria administração. Cada um dando conta do seu trabalho, do seu recado. Nós podemos estimular as pessoas, podemos favorecer de alguma maneira, mas a conquista é individual. A evolução é individual. Ninguém evolui pelo outro. Podemos incentivar, porque se fosse assim, estava resolvido o problema do mundo desde os primórdios da humanidade, porque todas as mães e pais orientam os filhos, os cursos que devem fazer, os casamentos que devem realizar, todo pai e mãe orienta, e nós também certamente fomos orientados, mas a gente tem a vontade, a gente faz de acordo com a nossa vontade, muitas vezes as coisas não trazem o resultado que a gente esperava que trouxesse, mas tudo isso faz parte da nossa própria administração. Então, são palavras de Jesus: dá conta da tua própria administração. Então, nós ficamos aquela pessoa indesejável perante os outros, trazemos uma carga negativa para a nossa família e para os locais onde nós convivemos, e atraímos também espíritos na mesma condição. Quando os judeus retornaram a Jerusalém, quando o muro, a cidade de Jerusalém foi destruída, quando o templo de Jerusalém foi destruído, ficou apenas o arrimo, o muro de arrimo do templo. E lá, para esse muro de arrimo do templo, todos os judeus se encaminharam para lamentar. Por isso é que a gente vê na história, e vê aí na televisão e em todos os locais, o Muro das Lamentações. É o lugar onde os judeus vão para lamentar, e hoje também é ponto turístico. Todas as pessoas, inclusive o Papa, todas as vezes que foi, o Papa Francisco e o antecessor dele, o Bento, sempre quando vão a Jerusalém, eles também vão lá nesse muro, e tem até a tradição, Divaldo também já foi, Roberto Carlos também já, tem até a tradição de escrever os bilhetinhos e colocar ali das lamentações, dos sofrimentos, dos pedidos que se faz para o Deus dos judeus, que no caso é Jeová. Então, nós atraímos os espíritos também com os nossos lamentos. Isso nos faz lembrar uma lição trazida pelo Chico, trazida pelos biógrafos dele, com relação ao lamento. E no caso do Chico, ele estava tão somente se reportando ao Espírito Emmanuel, que perguntou como é que ele estava. Chico era jovem, logo no começo do trabalho mediúnico dele, e ele estava sentado à porta do centro, e ele estava febril. Ele teve na infância, na pré-adolescência, um período em que ele trabalhou numa fábrica de tecidos, lá em Pedro Leopoldo. Mas isso aí não foi um tormento voluntário, não. Ele tinha necessidade de trabalhar nessa fábrica, porque ele precisava de ajudar os pais, o pai, no caso, o pai e a madrasta, a cuidar de todos os meninos, os irmãos. E também foi uma orientação do próprio padre, porque quando o padre viu que ele tinha aquela mediunidade e que, se ele não fosse arrimo de família, quer dizer, alguém útil à família, ele poderia ser internado em uma clínica com diagnóstico de doenças mentais, o padre orientou, sugeriu a ele que ele arrumasse um emprego. Naquela época podia empregar menor, de 14 anos, de 16 anos, e então ele foi trabalhar nessa fábrica de tecido, e aquela pluma daquele tecido, sem as seguranças que hoje existem, a necessidade de uma CIPA dentro daquela indústria, coisa do começo do século passado,
então não tinha essa segurança que tem hoje, essas exigências da lei. Ele foi acometido de uma enfermidade pulmonar e ele estava, então, muito febril, sentado à porta do centro, e o Emmanuel pergunta a ele se ele estava bem. Ele fala: Emmanuel, não estou não, eu estou muito febril, eu estou gripado. Alguns dizem que era uma tuberculose. Estou muito gripado, estou muito febril, estou muito triste. E o Emmanuel diz a ele assim: então você coloque a alegria no seu coração, porque a tristeza é o cupim da alma. Todos nós, já em algum momento da nossa vida, nós já nos deparamos com cupim em algum lugar. No telhado, na gaveta, no livro, em algum lugar, em alguma casa, a gente já viu o cupim, e nós sabemos o estrago que o cupim traz. E ele é tão traiçoeiro, o cupim, que você bate o remédio, e daí, se você não bater no lugar certo, daí dias ele surge em outro lugar. Então, a tristeza, vamos nos lembrar sempre disso, é o cupim da alma, destrói a nossa existência, destrói a nossa vida. Eu continuo dizendo a ele: amanhã eu vou vir aqui logo cedo para te mostrar como se pode ser feliz. E no outro dia, logo de manhãzinha, ele já estava melhor, a febre já tinha amainado, já estava mais risonho, mais prazeroso, já estava melhorzinho mesmo. O Emmanuel chega, ele estava tomando o café, o cafezinho mineiro, né? Certamente com pão de queijo, leite, café. E o Emmanuel então pergunta a ele: cafezinho, tá bom? Ah, tá muito bom. Você melhorou? Melhorei. Tá comendo? Estou comendo. Lembrou de agradecer o café da manhã que ele estava tomando. Porque para você tomar este café, alguém plantou, só se falarmos tão somente no café, na bebida café. Porque para você tomar esse café, alguém plantou esse café, alguém cuidou dessa plantação de café, alguém colheu esse café, torrou esse café, moeu esse café, fez esse café para você ter a alegria de estar tomando um cafezinho quente logo de manhã. E se a gente passa para o leite, pão de queijo, as outras iguarias que certamente existiam, ele deve ter também dado todas essas exemplificações a ele, dizendo da importância do agradecimento. E nós não agradecemos. Via de regra, a gente vai passando batido aí na vida e achando que os amigos espirituais são nossos serviçais. E os amigos espirituais, eles nos atendem nas nossas necessidades, mas não atendem nos nossos caprichos. Amigo espiritual não vai ficar por nossa conta para atender os nossos caprichos. As coisas de maior relevância, de maior importância, eles vão nos auxiliar, porque a conquista é individual. Cada um vai evoluir por si mesmo, e se nós não tivermos esse cuidado nesse processo de evolução espiritual, nós podemos correr o risco de termos uma encarnação que não serviu para muita coisa, que não evoluímos o necessário nesta encarnação. Hoje nós estamos vendo uma mensagem da Ana Prado, que foi trazida em 2006 pelo Geraldo Lemos, lá em Pedro Leopoldo, lá na casa do Chico. É uma entidade, foi criada por ele, pelo Geraldo Lemos. E nessa carta, nessa mensagem da Ana Prado foi uma médium que viveu no Pará, era uma médium de materialização, de muita força mediúnica. Ela que materializou a filha do Fred Figner, que a gente já falou algumas vezes sobre esse personagem. Parece-me que até semana passada nós falamos sobre ele, que era um diretor da Federação Espírita Brasileira, que tem um livro que se chama Voltei, ele assina como Irmão Jacó. Então, essa Ana Prado, ela traz essa mensagem e alertando-nos a todos da importância de termos o compromisso com a oração, o compromisso com as condições de evolução, de nos preocuparmos com a nossa evolução espiritual. Porque o que a gente tem aqui, o que a gente passa aqui, se não servir para
evoluir o nosso espírito, nós corremos o risco de não termos produzido absolutamente nada, porque tudo que está aqui vai continuar aqui. Isso me faz lembrar, para encerrar, uma história trazida pelo Humberto de Campos, também pela psicografia do Chico, em um livro que se chama Estante da Vida, que ele, Humberto e outros espíritos estavam dando um socorro a umas pessoas que haviam se afogado. Foi uma grande tempestade, muitas casas caíram, e aqueles deslizamentos de terra, aquelas coisas todas, que a gente sabe que acontece quando vem essas chuvas muito fortes. E eles estavam ali resgatando os espíritos e conduzindo. De repente, ele foi alertado, ele observou que estava ali uma agenda. E ele ficou curioso. Ele era um jornalista, né? Um repórter, um escritor. Ele ficou curioso para saber o que estava escrito na agenda. E ele viu a agenda já cheia de lama, cheia de barro, mas ele conseguiu resgatar algumas folhas, e nessas folhas dizia mais ou menos assim: dia 25 de dezembro, eu tenho que ir na casa do fulano de tal receber tantos R$1.000, porque ele está me devendo. No dia 26 de dezembro, eu tenho que ir na casa do outro tal, porque aí eu vou levar também o gado dele e todos os pertences, porque ele não tem condição de pagar, mas eu levo o que tiver, porque no final das contas eu não vou ficar no prejuízo. Dia 27 de dezembro, também tenho que buscar receber de alguém que está me devendo. Então, ele vai falando várias situações, e ele sempre procurando receber de alguém que estava devendo alguma condição, alguma quantia monetária a ele, a esse senhor. E no final ele diz assim que eles também, depois que ele recebesse de todas essas pessoas, ele precisava ir ao banco para depositar o dinheiro, claro, né? E aí o Humberto de Campos começa a procurar, de repente ele vê uma mala também toda cheia de barro, cheia de dinheiro, porque ele tinha já captado todos aqueles recursos, todos aqueles dinheiros que ele se propôs a captar, ele havia captado, deixou a agenda, deixou o dinheiro e foi para o plano espiritual. Nem o corpo ele levou, não levou nada. A gente só leva as boas ações. Que Jesus nos abençoe, muita paz.